Pedro não joga mais pelo Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o atacante rubro-negro pode defender outro clube brasileiro. Preciso te atualizar ainda sobre o que separa Matheus Gonçalves do Cruzeiro. Falo também sobre Danilo, ex-jogador do Palmeiras, está à venda no Nottingham Forest. Negócio bem interessante. Além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. O Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros, mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta, demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo, algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras por 20 milhões de euros e na temporada passada, até por conta de algumas lesões, só conseguiu estar em campo em 13 partidas. Pergunta que eu deixo para o torcedor palmeirense: Richard Rios deve ser negociado nos próximos dias. Tratativas com a Roma já estão em andamento, a Roma oferece 25 milhões de euros e o Palmeiras pede 30 milhões de euros. Seria inteligente utilizar a maior parte dessa grana da venda do Richard Rios para a recontratação do Danilo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Preciso te atualizar agora sobre Matheus Gonçalves. O atacante de 19 anos de idade vai ou não para o Cruzeiro? Durante todo o sábado muita gente especulou que o negócio entre Flamengo e o Cruzeiro havia caído. Não é a informação que eu tenho. Flamengo e o Cruzeiro se acertaram em relação ao valor do negócio, 3 milhões e meio de euros ou 22 milhões e meio de reais. Matheus Gonçalves também já aceitou a proposta do Cruzeiro, resta apenas definir a forma de pagamento. O Flamengo quer receber essa grana à vista, o Cruzeiro prefere pagar em 3 parcelas. Diante dessa dificuldade para não perder o negócio, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já admite recuar e sinalizar com um pagamento mais próximo dessa grana à vista que o Flamengo exige. Importante contar que o Flamengo vinha adotando esse discurso de que só vai vender atletas para clubes brasileiros com pagamento à vista com medo de calote. Mas não é o caso do Cruzeiro, que tem, desde a chegada do Pedro Lourenço, pagado tudo rigorosamente em dia. Matheus Gonçalves, que é um velho sonho do técnico Leonardo Jardim, faz tempo que o Leonardo Jardim pede a contratação desse atleta e a negociação está em fase final. 50% dos direitos econômicos estão sendo adquiridos. Só para completar uma última curiosidade, se o Flamengo confirmar um negócio, isso pode acontecer ao longo do domingo, dá para dizer que o rubro-negro terá perdido bastante dinheiro. Isso porque há exato um ano o Red Bull Bragantino havia feito uma oferta de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do mesmo Matheus Gonçalves. Na oportunidade, o Flamengo imaginava que o Matheus poderia estourar com a camisa rubro-negra, o que não aconteceu. Felipe Luiz chegou até a dar entrevista depois da vitória contra o São Paulo nesse sábado, afirmando que o Matheus Gonçalves é super esforçado, dedicado e profissional, mas que a concorrência hoje no elenco do Flamengo impede que ele ganhe mais minutos. Hora de falar sobre Pedro fora do Flamengo. Se o clima já era ruim para o centroavante antes da partida contra o São Paulo, quando se descobriu que ele não estava nem na lista de relacionados, ficou ainda pior depois da vitória por 2-0. É que o técnico Felipe Luiz foi extremamente duro com o seu atacante, dizendo o seguinte, abre aspas, a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Felipe Luiz também admitiu nessa entrevista que Pedro e diretoria do Flamengo têm problemas, como eu venho contando para vocês há alguns dias. A frase foi a seguinte, abre aspas, evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria. Não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que nessa semana ele rompeu para mim com um princípio claro, que é a cultura do treino. O que ele fez foi uma falta de respeito com sua atitude nos treinos.
e não duvidei em momento algum de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Fecha aspas. Só para você entender, o principal episódio, o que mais causou irritação do técnico do Flamengo aconteceu na quarta-feira, quando os atletas foram divididos em 4 blocos, e no terceiro bloco o Pedro foi pediram para que o Pedro se ausentasse do treino, ele voltaria para a quarta modalidade do treino. Para não ficar de fora, irritado por conta dessa situação, Pedro alegou estar com a perna cansada e se retirou da atividade. Isso causou irritação dos jogadores e também do Filipe Luiz. A partir daí, deu para imaginar que ele estaria fora do Flamengo. E dá para cravar que ele não fica, porque depois da entrevista do Filipe Luiz, representantes do atleta procuraram o Flamengo para demonstrar chateação com o que o Filipe Luiz havia dito e prometeram para essa segunda-feira apresentar propostas para tirar o Pedro do Fla. Dá para cravar também que essa declaração do Filipe Luiz desvaloriza o Pedro. Se ele valia, por exemplo, 20 milhões de euros, hoje dá para dizer que ele já vale uns 15, 16, 17, porque é assim que as coisas funcionam no mercado. Outra observação importante, apesar de ser especulado em vários clubes brasileiros, como Palmeiras, Bahia, Botafogo, é quase impossível imaginar o Pedro se mudando para outro time nacional. Primeiro porque ele já tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar no Campeonato Nacional até o fim da temporada. Depois porque o BAP, presidente do Flamengo, vai fazer toda a força do mundo para vender o Pedro para qualquer lugar, menos para o futebol nacional, com medo de ver o Pedro arrebentando num rival. Ah, só para arrematar, é importante dizer que hoje o Pedro está avaliado em 22 milhões de euros e sonha com a possibilidade de atuar numa liga importante da Europa. Recentemente, em meio a essa treta com o Filipe Luiz, ele foi especulado no México e na Turquia. Nenhuma das duas possibilidades o encantou. Ele vai preferir jogar, por exemplo, na Inglaterra, Itália e Espanha. Se não aparecer nada nesse nível, pode até ser que ele aceite uma oferta da Arábia Saudita para ganhar bastante dinheiro. Vamos lá, vamos começar pelo gol, Baú. Não tem dúvida, né? Pra mim é poupa tempo, né, Valor? O homem aí tá na... Vamos poupar tempo aqui, ó. Mas eu vou ser sincero, ele é um dos caras que me preocupa aí na questão do ritmo de jogo, tá? Eu acho que ele é um dos que vinha embalado pela sequência aí, voltou a jogar bem. Então vamos ficar de olho aí. Mas hoje não tem dúvida, não é o caso. Eu vou fazer da esquerda para a direita exatamente para ver se tem problema. Porque aqui não tenho dúvida também não, né, pessoal? Nosso, como diz o Alberto Rodrigues, El Bigodon. Kaique Bruno na esquerda. A zaga pelo lado Marlon, esquerdo. Não ouvi bem e não compreendi. Só para deixar bem claro. Não ouvi bem e não compreendi. O zagueiro pela esquerda é o Vidia. Aqui, Fabrício Bruno. E agora? Meus amigos? Eu acho que ele talvez seja uma das grandes dúvidas do jogo aí, né, Val? O Fagner, que tinha pegado a titularidade ali do William e parecia que não ia largar mais, acabou que ele ficou 2 jogos fora ali, né, por causa de uma coisa muscular ali, uma preservação. O William voltou para o time e continuou. Assim, e não que ele esteja jogando mal, ele estava jogando bem também. Só que hoje a gente está vivendo um mundo ideal ali, né? Que a gente está com 2 jogadores em bom nível brigando pela vaga, né? Que, tipo assim, quando um joga, mantém ali a qualidade, né? Mas eu acho que hoje o Willian é titular no lugar do Fagner. Mas assim, não é demérito do Fagner. Eu acho que o Willian, na brecha que o Fagner deu ali, aproveitou bem. E aí, Ian? A característica do Jardim, né, que ele já deixou claro, é rodar bastante jogadores, né? Eu acho que vai de William, mas não me surpreenderia se em algum outro jogo aí o Fagner viesse de titular. O Leonardo Jardim já deixou muito claro que vai fazer esse tipo de modificação, principalmente nesses setores que se exigem muito fisicamente dos jogadores, né? Bruno? Eu vou ser do contra. Eu acho que o Fagner começa. Acho que no achismo completo, porque os dois, de fato, apresentaram um bom nível. Mas eu acho que o Leonardo Jardim vai voltar com cautela.
o Fagner ele dá uma solidez defensiva que talvez seja interessante num momento sem ritmo de jogo para sentir como que o jogo vai ser. Ele vai de Fagner. Eu vou de William, lembrando até que a última partida, né, de futebol oficial que o Cruzeiro teve, eu não estou considerando o Barradão, que aquilo lá não foi futebol, foi polo aquático, como já disse, até brincou o próprio Jardim. O William foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, participando inclusive de momentos dos gols, né? Ele participa, ele cobra o escanteio, que tem ali bem cobrado, o Kaique desvia, o Caio Jorge completa, e no segundo ele cobra também a falta num lugar ali bom, onde acho que é o Christian que finaliza, bate no Jonathan Jesus e sobra para o Caio. E ele fez um jogo seguro para mim. Eu acho que o ritmo. Aí vai falar assim, mas como assim um ritmo? Se pararam 15 dias. Mas antes disso tem uma história, né? O Fagner, ele jogou pela última vez muitos minutos, 18 de abril, contra o Atlético Mineiro, onde ele jogou quase até o finalzinho, foi substituído ali aos 43 da segunda etapa. De lá para cá, ele entrou poucos minutos com o William mais à frente. Então, me parece o William, nesse momento, está com mais ritmo, mesmo após a volta das férias, do que o Fagner. Eu acho que é uma ótima notícia. A gente tem uma vaga em disputa, né? O William, inclusive, você depois pode passar lá no Central da Toca e observar, né? O William conversou hoje com a imprensa, no treino aberto à imprensa, ele falando, né? A importância de ter um jogador para o elenco como é o Fagner e que ele tem que se manter. Ele sabe que se não estiver no seu melhor físico e técnico, vai para o banco de novo. Porque não tem aquela loucura que teve o ano passado, né? Até porque tem a opção do Fagner, do William jogar 60 jogos, 48 como titular de 90 minutos. Cara, não vai ter essa loucura. Então é isso. Seguindo aqui pelo meio campo, acho que a gente pode poupar tempo também, né? Lucas Silva. Se os senhores discordarem, podem gritar aí, tá bom, pessoal? E Romero. Aqui pelo lado direito, Baú. Falo, pelo lado direito, eu gostaria que o Christian se mantivesse no time, né? Eu acho que quando o Christian não jogou e o Jardim tentou algumas soluções ali, eu acho que o nível deu uma caída considerável. Então, assim, hoje, né? Quem sabe, né? Daqui na próxima rodada a gente já tenha a opção ali do Matheus Gonçalves de fazer o lado direito, mas ele é um ponta com característica de meia, né? Mas hoje é o Christian ali, porque é o jogador que passa mais segurança, é o jogador que melhor entendeu o que o Jardim quer que esse jogador faça naquela faixa do campo, e ele dá um equilíbrio interessante ali para o time, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. E até falando de outros jogadores que possam futuramente, né, pegar essa posição, no caso do Matheus Henrique, hoje eu vejo muito dificilmente que o Christian perca essa vaga, e ele estando em condições, ele titular muita coisa. Todo mundo acompanha aí o Baú? Certamente, sim. Sim, boa. Eu diria que, inclusive na cabeça do Jardim, o Christian é titular absolutíssimo. Boa, acho que aqui também nenhuma dúvida, né, de ser o Matheus Pereira, pelo menos da minha parte não. E aqui, hein, o lado esquerdo, lembrando que contra o Banfield, o Marquinhos jogou, né, atuou por aqui, porque o Wanderson acabou sentindo desconforto na preparação. E aí, pessoal? Eu espero que o Wanderson tenha condições de jogo, porque eu não vou queimar o Marquinhos, porque o Marquinhos é um atleta que tem todo o futuro pela frente, mas eu acho que ele ainda tem tido algumas dificuldades em se integrar a esse time do Jardim, o que pode ser superado até o final do ano, ou no ano que vem. Tem muito tempo ainda para ele se integrar. Ele é um jogador que, na minha opinião, tem potencial. Aliás, não teria ido pro Chelsea, né? Ele foi pro Chelsea. Arsenal.
Ele não teria chegado ao Arsenal, muito embora, pronto, nem sempre os clubes ingleses tenham essa visão perfeita, né? Mas ele não teria ido se ele não tivesse potencial. Um cara com potencial. Muita gente criticou, inclusive. Eu vi já, o Leonardo Jardim começou mal trazendo o Marquinhos. Não acho que é por aí, mas nesse momento o Anderson está mais preparado e acho que deve ser o que vai começar esse jogo. Wanderson, sem dúvida nenhuma, é o titular também absoluto na cabeça do Jardim. Eu diria que é o melhor ponta defensivo do Brasil. A torcida pega no pé dele com razão na parte ofensiva, mas é impressionante como que ele ajuda naquela pressão que o Cruzeiro faz quando perde a bola, né? Muitas vezes ele recupera ali e eu acho que o Jardim preza muito por essa imposição física que ele traz. Ô Bruno, e é interessante também a gente salientar, né, que os dois pontas do Cruzeiro têm essa característica, né, de voltar para marcar. Aí quero voltar numa coisa aqui, Valor. Muita gente me critica em relação ao Robert, porque eu defendia que talvez o Robert deveria ter ficado um pouco mais no Cruzeiro. E ele tinha essa característica de voltar para marcar, era muito jovem ainda, e era um jogador que talvez, enfim, águas passadas, mas volta naquela tecla, né? A gente tem que ter muita paciência com jogadores jovens, né? O Marquinhos também é um jogador jovem, temos que ter paciência com eles, porque, enfim, podem se destacar em outro lado, como o Thiago, por exemplo. Isso, Ivo, se me permitem, eu acho que a falta de paciência também, às vezes falta refletir que algumas características do jogador, o jogador não chega no profissional pronto, né? O jogador evolui. E desses jogadores, Thiago, Robert, dentre outros, que a torcida passou raiva e acabou que o Cruzeiro desfez, todos eles, o problema era a finalização, que é o último quesito que o jogador costuma desenvolver, né? Refinar. Então, voltando lá atrás, no que é o planejamento do Cruzeiro para os próximos anos, é saber também dosar, dar minutagem para um jovem, mas saber que a probabilidade de um atacante jovem fazer uma finalização ruim em 2, 3 jogos seguidos, ela é grande, então tem que saber preservar também quando esses momentos acontecerem. Boa. E aqui, KJ, né? O artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com 8 gols. Bom, tá aí então. A gente conseguiu escalar o Cruzeiro, lembrando aqui, né, uma certa semidúvida ali com relação à lateral direita, mas o Leonardo Jardim, com certeza absoluta, não tem nenhuma dúvida.